E não são raros os casos de políticos brasileiros denunciados por ignorar cuidados básicos na aplicação de recursos públicos. Em Olinda, uma ex-prefeita também foi levada ao banco dos réus. Nesse caso, o crime cometido foi o de desvio de finalidade. O dinheiro que deveria ter sido investido em infraestrutura acabou sendo usado no pagamento de salários. Esta é a Olinda conhecida por turistas de várias partes do mundo que se encantam pela beleza das ruas, casarios e igrejas históricas. Mas bem perto daqui existe uma Olinda que pouca gente conhece. E não é preciso caminhar muito para encontrar pessoas que vivem uma realidade bem diferente daquela estampada nos cartões postais. Dona Maria atravessa essa ponte improvisada todos os dias. Apesar do risco, ela prefere o atalho para não ter de fazer uma longa caminhada até o outro lado da rodovia. Essa ponte é para ser feita de cimento, não de tábua. Arriscado uma idosa, ou eu mesmo passar, cair, A passarela fica sobre o canal da Malária, que corta toda a cidade de Olinda. Há anos, a população espera por obras que devem revestir o leito e urbanizar as margens do canal. Pelo projeto, as intervenções deveriam ter sido feitas ao longo de 7 quilômetros, mas em apenas 4 as obras foram iniciadas. Para a população, sobram os transtornos. Eu só estou vendo o esgoto tudo aí, quando chove a água vem bater até aqui. A responsabilidade pelas obras é da prefeitura, que há pelo menos 15 anos promete resolver o problema. Mas em vez de respostas concretas, o que a população tem encontrado são suspeitas de irregularidades. Um dos alvos das denúncias foi a ex-prefeita Jacilda Urquiza. Ela administrou o município de 1996 a 2000 e teve as contas rejeitadas pelo TCU. A auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União identificou despesas sem comprovação e o descumprimento de um contrato firmado em 1998 entre o município de Olinda e o governo federal. Na época foram repassados 4 milhões de reais à prefeitura, mas as obras não saíram do papel. O projeto previa a construção de um quebra-mar, a pavimentação de ruas e a implantação de um sistema de drenagem pluvial. Em 2010, quando respondia ao processo, a ex-prefeita conversou com nossa equipe para falar sobre o caso. Não há qualquer denúncia nesse sentido de que houve desvio em benefício próprio. Houve a mudança de destinação, saldo de convênio que não foi concluído e que foi usado em pagamento de pessoal. Para o Tribunal de Contas da União, Jacilda Urquiza usou o dinheiro do convênio de forma indevida e, por isso, deveria devolver 4 milhões de reais aos cofres públicos. Como não foi pago voluntariamente, a União entrou com execução, já que essa decisão tem eficácia executiva. Hoje a dívida está estimada em 14 milhões de reais. Na tentativa de receber o valor, o TCU solicitou a penhora de bens de Jacilda Urquiza. O caso foi parar no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Aqui, os desembargadores acolheram os argumentos do poder público e, por unanimidade, negaram o recurso apresentado pela ex-prefeita. A corte argumentou que as determinações do TCU são títulos com eficácia executiva, ou seja, podem ser executados na via judicial. É a chamada coerção patrimonial. Vamos buscar imóveis, dinheiro, carros ou qualquer outro crédito que ela tenha e penhoramos esses bens. Mas a dificuldade maior nem sempre é conseguir a condenação, e sim o ressarcimento. Às vezes, na verdade, não tem bem, uma pessoa inadimplente, às vezes esses bens são, digamos, colocados em nome de terceiro, colocados em nome de algum parente, e não há no nome da pessoa, no nome do executado, não tem nada. Apesar dessas dificuldades, o cerco aos devedores tem dado resultados. Só em 2013, a AGU entrou com 2.100 ações. A intenção é garantir a entrada de R$1 bilhão aos cofres públicos. São multas ou valores que foram desviados. Desde 2009, a conta chega a R$6 bilhões. Nos últimos 3 anos, a União conseguiu recuperar ou pelo menos bloquear quase 2 bilhões deste total. Para esse advogado, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi um marco no combate à cultura da corrupção. Traz essa responsabilidade para o governante, afinal de contas estamos falando aqui de dinheiro público, e também o conceito de transparência. Então, para nós, cidadãos, sabermos de onde vem o dinheiro e aonde ele está sendo gasto. Transparência que ganhou força nos últimos anos com a aprovação de novas leis e com a criação de serviços como esse portal. Hoje, qualquer pessoa pode saber, sem sair de casa,
quanto está sendo repassado a cada prefeitura. E o mais importante, como as verbas públicas estão sendo aplicadas. É uma satisfação ver quando esse dinheiro retorna aos cofres públicos, porque além de ser um caráter pedagógico para os gestores, que vai ter punição, vocês vão ter que devolver o dinheiro e esse dinheiro pode novamente ser voltado para a população. Essas obras que não foram feitas poderão eventualmente ser retomadas e refeitas.